Sim, você sofre, na verdade, aí indo para esse lado aqui do preconceito, né? Da idade. Você sofre de duas maneiras. Uma, porque no meu caso, eu já era mais velha. Além de ser mais velha, eu já tinha uma vida estabelecida. E as pessoas têm uma tendência de olhar de duas maneiras para você. O que essa velha quer? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Porque o brasileiro ele não é inclusivo, né? Ele afasta as pessoas mais velhas dessa vida, vamos dizer assim, da vida. E todo Da mundo vida sabe, ativa, né? sim, e todo mundo sabe que a memória, a memória, ela tá ligada ao exercício dela. Então, assim, a memória ela só sofre uma perda se você não exercita. Ou então se você tem alguma doença, né? Eu tô falando isso, gente, porque eu pesquisei muito a respeito da memória depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60. Por quê? Porque eu queria saber o que a comunidade científica dizia a esse respeito. E muitas coisas diversas, mas o que tinha de unanimidade era que a memória, ela está intimamente ligada ao exercício dela. E que se você exercita a memória, ela se mantém ativa. É lógico, perdas de memória acontecem, sim. Mas essas perdas de memória acontecem justamente por isso, porque as pessoas costumam se aposentar nessa idade, costumam deixar E é a até vida um ponto, ativa. Jaque, que eu acho que, às vezes, o que leva a pessoa, Camila, eu já tenho, sei lá, 40 e poucos anos, eu já tenho 50 e poucos anos, eu já tenho 60 e poucos anos. Você acha que ainda dá tempo de eu estudar? Porque a minha memória não é mais a mesma. Eu acho que muitas vezes não é, e você próprio está mostrando aí pela ciência, que não é a idade. É o fato de, Não. por vezes, você se deixar passar muito tempo sem estudar ou muito tempo sem exercitar realmente o seu cérebro. E aí, quando você volta, realmente você sente essa pequena dificuldade. Só que com o tempo que a gente vai voltando, é como se fossem os nossos músculos, né? Da que a gente faz Isso. academia, o cérebro também é do mesmo jeito. A gente passa um tempo muito grande sem estudar. Quando a gente volta, a gente demora um pouquinho, sente essa dificuldade, mas com o exercício ele vai voltando 100% e até mais ainda do que o que você era. Sim, e até pegando esse gancho aí que você falou, até mais do que você era, isso aí é fato, porque com a vivência você aprende muita coisa também vivida, né? Então você pega o direito aqui desse lado, né? Principalmente essa parte de direito que cai muito em concurso, né? Você pega o direito aqui do lado, você tem a história daquela legislação ou fatos que você viveu relacionados àquela legislação. Então, você querendo ou não, você tem, vamos dizer assim, uma contrapartida daquilo que você está lendo, que é a vivência. E isso te ajuda muito, entendeu? É um fator muito positivo, porque você associa um fato concreto com a literatura ali. E essa união é muito poderosa no aprendizado, porque você tem um fato concreto daquela história. Ei, Lu, tudo bem? Já, Você tem já. um fato, você tem um fato concreto dessa história. Então, isso é uma coisa muito, muito importante. Isso aí que a Camila trouxe, de dizer, olha, a memória, quando você vai entrando, ela vai chegando lá. O que você tem que ter certeza é que não existe nenhum fator de saúde que está prejudicando a sua memória, como depressão, estresse, Falta diabetes, de vitaminas. falta de vitaminas e várias outras coisas. Esse tipo de coisa realmente interfere na memória e interfere em várias outras coisas, né? Mas Obrigada, se... Aline, pelo elogio. Tá Oh, dizendo Aline, mulheres bonitas. obrigada! Ah, que linda, obrigada! Então, se não há essa interferência, né? E tudo, e a gente sabe, a comunidade científica tem falado muito a respeito do mundo de hoje, né? Pela velocidade da informação que traz muita ansiedade, e a ansiedade muitas vezes descamba para a depressão, e esses dois fatores interferem muitíssimo na memória. Então, são coisas que têm que ser tratadas, né? Ali com os médicos especializados. Mas a idade em si, ela só vai Ela crescer. é como eu vi uma postagem tua hoje, a idade em si é um número, né? Não é a idade, não é o número idade. Se eu tenho 60, se eu tenho 40, se eu tenho 70, enfim, não é o número da idade. É o quanto tempo você está parado, o quanto tempo você não Isso. aproveitou do seu cérebro. Às vezes a pessoa diz, Camila, mas nós, pessoas mais velhas, a gente tem dificuldade com esses meios eletrônicos do estudo de hoje em dia, fazer questões aí pelo que concursos, ou então ler um PDF num tablet, eu tenho essa dificuldade. Não é pela sua idade,
é pelo fato de você não estar acostumado com esses Sim. meios eletrônicos e que facilmente você pode aprender. Assim como você já viveu muito, já aprendeu tanta coisa na sua vida, por que não mais uma coisa na sua vida para você Olha só, aprender? eu sempre gosto de pensar na facilidade antes de pensar na dificuldade. Então, quando alguém me traz uma coisa nova, eu sempre tenho a premissa assim: é do ser humano rejeitar o novo. Então, eu não vou rejeitar. Eu rejeitei o novo. Quando eu comecei a estudar, eu só gostava de papel. Eu só gostava de papel. Eu achei que eu nunca fosse me adaptar com os meios, né? A gente sabe aí que hoje em dia os estudos a gente pega no tablet, a gente não precisa mais imprimir as coisas. E aí, quando eu finalmente me dei a oportunidade de testar, não por um dia, mas assim, por uma semana, por 2 semanas, ler um PDF num tablet, gente, eu não queria mais outra coisa, eu não queria mais gastar dinheiro imprimindo, eu não queria mais que o meio ambiente sofresse com o que eu estava de papel, né, de desperdício de papel. Era muito mais fácil se eu quisesse apagar uma anotação, era só clicar lá, apagar e pronto. Então, assim, tudo facilita quando você se dá a oportunidade também, né?